A variante Delta, originária da Índia, já está em todos os estados dos Estados Unidos, menos em Dakota do Sul, e será responsável por 90% dos casos novos na Europa em agosto. Está em 23 países europeus e causa 90% dos casos novos na Rússia, 66% em Portugal. Israel aumentou os controles em aeroportos e fronteiras, proibiu a entrada de turistas até agosto. Portugal, Reino Unido e Austrália prorrogaram a vigência das medidas de proteção. O mesmo fez o estado de São Paulo, prorrogando as restrições até 15 de julho. O momento é de cautela, especialmente nos países e regiões onde a cobertura vacinal ainda é baixa. Um grande problema está naqueles que não querem se vacinar, como mais de um quarto dos cidadãos da União Europeia e 61% dos búlgaros. Nos Estados Unidos, que já vacinaram 3 milhões e 300 mil pessoas num dia, o ritmo caiu para 600 mil por dia. Na Rússia, o ditador Vladimir Putin advertiu que a discriminação no mercado de trabalho será inevitável para quem não se vacinar. O professor Oliver Johnson, da Universidade de Bristol, na Inglaterra, acredita que a variante Delta vai exigir a vacinação de 85% da população para se chegar à imunidade coletiva. As suspeitas de irregularidades na importação da vacina indiana Covaxin se avolumam no Brasil. Em entrevista ao jornal O Globo, Luiz Ricardo Miranda, funcionário concursado do Ministério da Saúde, diz ter alertado o presidente Jair Bolsonaro em 20 de março sobre um pedido de pagamento fora do contrato para comprar 3 lotes de vacinas com data de validade perto do fim. O funcionário foi ao Palácio da Alvorada em 20 de março, junto com o irmão, o deputado federal Luiz Miranda, com documentos que comprovariam sua alegação de que houve um pedido de adiantamento de 45 milhões de dólares, cerca de 222 milhões de reais. Luiz Miranda declarou ter se negado a assinar o documento. O presidente teria prometido investigar, mas nada aconteceu. Os irmãos depõem na sexta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a resposta do governo à pandemia. Há vários aspectos nebulosos, a começar pelos preços. Pelo contrato assinado em fevereiro, o governo brasileiro pagaria 15 dólares por dose da vacina do laboratório indiano Bharat Biotech, 11 vezes mais do que o valor anunciado pelo fabricante 6 meses antes, que era de $1,35 por dose. Ao todo, seriam 1 bilhão e 610 milhões de reais por 20 milhões de doses. É a vacina mais cara de todas compradas até agora, 6 ao todo, pelo governo Jair Bolsonaro. O imunizante da Pfizer, com tecnologia de última geração, custou 10 dólares a dose. A Covaxin só foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no último dia 4, com ressalvas de uso depois de uma rejeição. Ao contrário do que exigem os órgãos reguladores das potências ocidentais, não há relatório sobre os testes clínicos da Covaxin revisados por cientistas independentes e publicados em revistas científicas de prestígio. E o negócio foi feito através de um intermediário, Precisa Medicamentos, do empresário Francisco Emerson Maximiliano, presidente da Global Gestão em Saúde, processada por irregularidades em contratos com o Ministério da Saúde. O contrato para a compra da Covaxin foi fechado em 97 dias, enquanto as negociações com a Pfizer se arrastaram por 330 dias. Em 31 de março, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, relatou ao Ministério Público Federal ter sofrido pressão incomum para assinar o contrato. A pressão veio do coronel Alex Marinho, coordenador-geral de logística de insumos estratégicos para a saúde, nomeado pelo então ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello. O Ministério Público, viu indícios de crimes e a informação chegou à CPI. Vamos aguardar os depoimentos. O governo acusou o golpe. Nesta quarta-feira, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, ao lado do ex-secretário executivo da Saúde, coronel Elcio Franco, deu declarações à imprensa acusando o funcionário e o irmão deputado de terem forjado o documento que exigiria o pagamento antecipado.
Um contrato que teve aparentemente 3 versões, no estilo autoritário com que o governo Bolsonaro trata os jornalistas. Eles não responderam a nenhuma pergunta. O vice-presidente da CPI, senador Randolph Rodrigues, e o relator, senador Renan Calheiros, acusaram Onyx de querer intimidar e coagir a testemunha. De acordo com a revista Veja, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, previu que sexta-feira ele cai. O governo vai desmoronar com um escândalo de corrupção. A CPI vai pegar fogo. A China vai prorrogar as restrições à entrada de estrangeiros até julho de 2022. No momento, para entrar na China, é preciso apresentar testes negativos de PCR e de anticorpos para a Covid-19 e fazer uma quarentena de 14 dias, mas o visto é facilitado para quem estiver vacinado com as vacinas chinesas da Pfizer, da Janssen ou da Moderna. Os Estados Unidos acusam a China de apagar dados que poderiam revelar como surgiu o novo coronavírus. Em março de 2020, cientistas chineses da cidade de Wuhan, origem da pandemia, enviaram sequências do vírus a colegas americanos. 3 meses depois, pediram que as informações fossem apagadas. Ao confirmar a notícia, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos alegou que os chineses tinham direito de propriedade intelectual sobre os dados. Além da hipótese mais provável de que o vírus tenha vindo de morcegos através de um animal hospedeiro, há uma suposição de que possa ter escapado por acidente do Instituto de Virologia de Wuhan. Os dados apagados não provam nenhuma coisa nem outra, mas confirmam que os chineses fazem obstruções a investigações sobre a origem da pandemia e poderiam indicar que o vírus circulava na China muito antes que o regime comunista admitiu. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos detectou 1.200 casos de inflamações raras do coração, miocardites e pericardites em jovens de até 30 anos que tomaram as vacinas da Pfizer e da Moderna, as vacinas biotecnológicas de mRNA. Foram 12,6 casos para cada 1 milhão de vacinados. Os problemas acontecem 1 a 2 semanas depois da segunda dose. A maioria dos casos em homens, 79% se recuperaram, alguns sem qualquer tratamento ou com tratamentos leves. Em 11 de junho, quando terminou o estudo, 9 estavam hospitalizados e 2 em terapia intensiva. Aumenta nos Estados Unidos o número de processos contra empresas e universidades que estão exigindo a vacinação de estudantes e funcionários. A Universidade de Oxford está fazendo mais uma pesquisa sobre o uso da ivermectina, um vermífugo que faz parte do chamado tratamento precoce, que não tem comprovação científica de sucesso contra a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, os órgãos reguladores dos Estados Unidos, da Europa e do Reino Unido desaconselham o uso da ivermectina. O remédio está sendo usado experimentalmente na Argentina, no Brasil e na Índia, países que ainda sofrem muito com contágio e mortes. Sem gritos, nem abraços, nem álcool. Uma torcida que só terá japoneses e ocupará metade dos lugares dos locais de prova durante a Olimpíada de Tóquio terá de aplaudir batendo palmas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca sua oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.